Olá, bem-vindos. Esse é o podcast Literalmente. Estamos no nosso segundo episódio e como casa nova que você tem que esperar chegar o rapaz do gás, da net, da internet, de tudo, a gente está aos poucos aí arrumando as coisas. Já temos um Twitter que você pode seguir no @livrospodcast. Eu sou Gabriel Benamor e comigo, do outro lado do oceano, que não é Niterói, é Lisboa, tá Rafael Lima. Tudo bem, Rafael? Olá, tudo bem? Olá! Então, na semana passada, para quem não ouviu, que eu imagino que seja 99,9% da população mundial, a gente falou dos livros Se a Rua Beale Falasse, de James Baldwin, e Reflexos no Olho Dourado, da Carson McCullers. E essa semana, Rafael, o que você traz de novo aí pra gente? Eu li o Meursault contra a investigação, que no Brasil é o caso Meursault, que é uma espécie de continuação do Estrangeiro, do Albert Camus. E você? Eu li Enervadas, da Chrysantheme, que apesar desse nome francês aí, é brasileira, carioca. Eu fui pesquisar sobre a autora porque eu nunca tinha lido nada dela, não conhecia, enfim, nunca tinha ouvido falar no livro. Acho que ninguém, né? Talvez só alguém da editora que tenha achado. Eu demorei mais ou menos uns 10 minutos para conseguir escrever Chrysantheme da forma correta. Sorte que o Google vai falar, você quis dizer? Às vezes eles acertam o que eu quis dizer. Aparecia as fotos da flor, né? Acho que deve ser do crisântemo, imagino, em francês, e o da autora, eu também não lembrava direito o nome do livro, eu estava escrevendo, não era Enervadas, acho que eu estava escrevendo uma outra coisa, e não aparecia de jeito nenhum, mas depois eu achei e dei uma pesquisada nela, mas o livro ainda não chegou aqui não. Então, falando já desse livro, né, segundo a editora que publicou esse livro, a editora Carambaia, ela viveu até 1948, escreveu 16 livros, também ainda crônicas, livros infantis, peças de teatro, enfim, várias coisas. Só que qual foi o azar dela? Ela não fazia parte da geração modernista, né? Então os livros dela foram editados no começo do século passado e ficaram esquecidos, né? Depois que nunca tinham sido reeditados depois disso. E a Carambaia resgatou esse livro naquelas edições deles, né? Que até 1000 exemplares. São umas edições bonitas, né? Isso, bem tratadas. E no final tem a numeração, né? O meu livro, por exemplo, é o livro número 24. Fui um dos primeiros a comprar esse livro aí. Dividi algumas vezes sem juros no cartão de crédito, né? É muito caro? Não é muito não, tô brincando. Não, sim, mas pela edição até justifica ser caro. O que os preços estão aumentando, né? Então, assim, você compra um livro brochura aí de, sei lá, 500 páginas, dá mais ou menos R$90, R$80 hoje em dia. Uhum. Então, agora, esse aqui deve ter saído mais ou menos por esse preço, não lembro quanto eu paguei nele. O livro tem 1000 exemplares, então para fazer mais dele tem que ser uma outra edição, né? Não pode ser a mesma. Se você entrar lá no site deles, você vai ver que já tem, alguns livros já esgotaram, né? Já venderam os 1000, e aí eles lançam um basicão, assim, pretinho. Ah, tá, sim. É bonitinho também, tal, é bem cuidado, mas é mais básico e aí eles imprimem quantos precisarem, né? Não tem limite. Aliás, esse modelo podia ser adotado, né, por todas as editoras. Faz uma edição cara, limitada, e depois lança em papel ruim mesmo. Tem livro que a gente só quer ler, a gente não quer guardar, não quer enfeitar a estante, não quer nada. A Companhia das Letras chutou o balde, né, com aquele Grande Sertão Veredas deles de tecido que custava mais de R$1000, né? Mas enfim, se vendeu, não então tá bom, né? Não precisa custar R$1000 também, mas... Eu como profissional do mercado editorial, se o livro vendeu, pra mim tá bom. A editora tá precisando de dinheiro. Mas então, quer começar a falar do... depois dessa longa introdução aí, vamos falar do livro em si. A personagem principal desse livro, ela se casa muito jovem, com o marido dela é um bom dançarino. Aí ela se apaixona por ele porque ele é um bom dançarino. E aí, depois que eles se casam, ela praticamente fica abandonada, né? Num casarão no Rio Comprido, que é onde ela mora com o pai, inclusive. E, enfim, o livro só se passa em 1922? Isso, se passa na década de 20. Ah, tá. Ele é um livro contemporâneo ali, à época dele. Uhum.
Enfim, ela fica lá abandonada dentro de casa, só recebe as visitas das amigas. E tem um padre também que passa um tempo dentro da casa, né, amigo do pai dela. E ela até, como ela fica muito solitária, passa até a ter um certo interesse no padre lá, mas enfim, acaba não acontecendo nada. O marido só lembra dela para pedir para que ela fosse até lá. O marido é um funcionário público e pede que ela fale com o chefe dele para poder ganhar uma promoção, enfim. Aí ela vai lá, pedir para o chefe dar promoção para o marido dela, tal. Mas fora isso, não existe um pouquíssimo contato entre os dois. E ela recebe a Agora, visita das amigas, né? As amigas passam lá e aí ela descreve, são as enervadas, né, do título, ela e as amigas. sim. Agora, a autora, ela era conhecida aqui no Brasil na época ou sempre foi, tipo, meio que anônima? Eu acho que ela era Até até. por conta do uso do pseudônimo aí, sabiam quem ela era ou não? Eu acho que sim, eu acho que não é esse o principal problema, não. Eu acho que ela foi meio esse caso do esquecimento do tempo, né? Que não tem jeito, Sim. né? Nem todo mundo que está publicando hoje, né? Vai ser lembrado daqui a 100 anos, né? Exatamente. Tem uma história boa que eu li que parece um pouco com a desse livro que você falou que o livro foi lançado durante a semana de 22, né? Ou na mesma época e acabou Foi em ficando. 22, né? Não sei se na mesma semana, mas foi lançado Sim, no ano sim, de 22. mas foi lançado no ano de 22, então toda aquela galera que participou da semana lá deve ter. Descontou mais do que quem não. Ela estava no rolê errado, né? Resumindo, era É, isso. é. Ela foi convidada para a festa errada. Tem uma história de um diretor de cinema, eu acho que o cara era búlgaro, que ele fez um filme no final da década de 80 para criticar o uso de anabolizante nos países comunistas. Não sei se era especificamente na Alemanha Oriental, que por conta disso os atletas conseguiam ganhar provas, enfim, tinha atleta que até colocava tanto hormônio que ela começava a ter barba e essas coisas. E ele ia lançar clandestinamente esse filme, fazendo uma denúncia para tentar ajudar na queda do muro e tal. E no dia do lançamento do filme, um dia antes do lançamento do filme, o muro foi derrubado e o filme ficou completamente esquecido na história. Enfim, é o cara que demorou ali talvez um ano para ter uma boa ideia. Olha, eu nunca mais reclamo de perder o ônibus, hein, cara. Que essa Lady Murphy aí foi, pô, recorde mundial É, de esse Lady Murphy essa. fala. Não, eu ia perguntar se o livro é bom, se vale a pena ler. Provavelmente sim, né? Senão tu não estaria falando dele. É, não é porque ela não estava no rolê certo lá da semana de 22 que o livro não merece ser lido, né? Que o livro Aham. não tem as suas qualidades. Ah, você perguntou do nome da Crisanteme, Rafael. O nome dela é Maria. Eita, caraca, o livro fechou aqui. Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos. Ah, é Acho que parente ela do ex-presidente do Flamengo, né? deve ser bisavó dele, sei lá. Mas acho que foi por isso que ela escolheu o pseudônimo, né? Porque ela tem cinco nomes, né? Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, né? Então Ah, não cabe nem na capa esse nome todo, né? É, é bom para pesquisar, né? Quando você quiser comprar o livro assim num site, você pode colocar qualquer nome que vai aparecer. Pois é, né? Só tem ela, né? Ou não, né? Sei lá. Mas, enfim. É, não me lembro de nenhum autor com um nome tão grande. Mas então. E assim, trata de temas assim que são muito atuais. Por exemplo, ela tem uma amiga que é lésbica, que é a Maria Helena, que é a amiga dela, né? Então a Lúcia, que é a narradora, acaba contando assim que a amiga ela está sempre rodeada de outras mulheres e ela decide usar calça e ela tem beijos gulosos que se cravam a todo instante, Aham. né? E chama a namorada de favoritas, né? Então assim, você percebe do que ela está falando, embora ela não diga com todas as palavras, né? Então tem uma outra amiga que usa drogas, que dá morfina para Lúcia usar, e às vezes a Lúcia está meio deprimida, acaba usando a Tem morfina. quantas mortes por tuberculose no livro? Nenhuma. Mas a tuberculose, eu vou te dizer que continua atual, né? Sim, sim. Embora Inclusive, há pouco tempo, acho que teve uma campanha até na Rocinha, por conta dos números de casos, porque lá as ruas são muito fechadas e a tuberculose tendia a se propagar mais,
mais fácil, ainda é uma questão de saúde talvez não tão grave quanto outras doenças, mas que ainda atinge uma boa parte da população. Não, pois é, enquanto os europeus acham que uma tuberculose é uma doença, sei lá, do século XIX, aqui é atual e a gente, no Brasil ainda tem uma incidência, não só incidência como morte por tuberculose, que é bizarro, né? Que é um remédio que todo mundo já conhece há séculos, literalmente. E você acha que o livro ficou esquecido por conta da temática dele, que para a época rompia aí com tabus, ou justamente porque, apesar de ter uma temática dessa, a estética dele não acompanhou a modernidade que estava sendo. Realmente, Rafael, ela não fazia parte da galera do modernismo mesmo, assim, só de ler esse livro, assim, se percebe, por exemplo, que ela não escolheu um pseudônimo francês à toa, porque ela usa expressões em francês no livro e tem aquelas frases um pouco empoladas, né, até, mas então você vê que ela não tá, tipo, ela não tá na mesma galera, por exemplo, do Mário do Oswald de Andrade. É outro Entendi. estilo, completamente diferente. Agora, não quer dizer que seja diferente, que não seja bom, né? Senão a gente não estaria lendo, sei lá, Machado de Assis até hoje. Sim, sim. Então, assim, mas ao mesmo tempo, assim, o livro é muito irônico, é muito engraçado, assim, às vezes você ri em voz alta, assim, lendo o livro. E deixa eu te falar, o livro já esgotou ou ainda tem? Não, ainda tem, pode ir lá Ainda comprar. tem? Então, Quem se então interessar ainda pode comprar. pode comprar um para mim, por favor, e encaminhar aqui para o meu endereço, que eu vou Mas, enviar por desde que inbox você para pague, você. eu faço com todo prazer. Ah, então tá. Muito Então, obrigado. deixa eu só ler um trechinho aqui do livro, Rafael, para o pessoal sentir como é que é Deixa o sim, estilo Gabriel. dela. Trecho Mas, curto, hein? um trecho curto para ninguém desligar, hein? Não vamos desligar, não. Exatamente. Então tá, vamos lá. Eu possuo umas parentas velhas que me julgam uma criatura abandonada por Deus e condenada às fogueiras infernais. Quando me encontram na rua, sobretudo depois do meu divórcio com Júlio, elas fecham e sombreiam as velhas e murchas faces, quando nos passeios ou festas me avistam, esgalgada e formosa nos meus vestidos ultramodernos. Então, Rafael, você percebe que ao mesmo tempo que ela é muito irônica e tira sarro aí das tias velhas dela, ela também usa ela faz com estilo, né? Ela não usa qualquer palavra de baixo calão aí pra zoar as tias velhas dela. Sim, sim. Ela tem um estilo bem clássico para. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse livro da Chrysantheme, com o meu francês de Google Tradutor. E você, Rafael, o que você nos conta aí sobre o seu livro da semana? Vou começar minha fala com um trecho do livro também, bem curto. Esse é bem curto mesmo. Hoje a mamãe ainda está viva. Ela já não diz nada, mas poderia contar muitas coisas. Ao contrário de mim, que a força de ruminar esta história, quase nem me lembro dela. Tirando o mamã, né, que é por conta da tradução de português de Portugal, e no Brasil ninguém fala mamã, e sim mamãe, o livro começa de forma bem parecida com O Estrangeiro, do Albert Camus, e acho que é até sobre ele que eu vou falar primeiro, É, para contextualizar um pouco o livro do Kamel Daoud, que é o Meursault contra a investigação. No Brasil, o caso Meursault. Meursault, você bota no Google depois para ver como é que escreve, porque não é como parece. Meuer Saúl, É né? meu saúde, É, exatamente. Tem um U antes do R que eu só fui saber também depois que eu comprei esse livro. Fui botar aqui no Google para ver como se escreve e descobri que tem uma cidade de Meursault, na França. Então, Meursault, ele até cita no livro que significa em francês, não vou lembrar, mas se você quiser pesquisar aí enquanto eu falo. Ah, tá aqui. Meursault. O que quer dizer Meursault? Morre só, morre parvo, não morras nunca? O meu irmão, por seu lado, não teve direito a qualquer palavra nesta história. Aí tem uma nota aqui do tradutor que diz que Meursault é foneticamente semelhante a mort seul ou mort sot, que significa morrer só em francês. Enfim, o livro trata do estrangeiro, do Albert Camus,
E ele, o autor, que é também argelino, assim como o Camus que nasceu na Argélia, mas era de família francesa, né? Não era exatamente argelino, não era filho de argelino. E na época a Argélia também era a França. O livro trata de uma continuação do Estrangeiro. Ele faz uma espécie de biografia da família do árabe que é assassinado pelo Meursault, do livro do Camus. E ele tenta dar a voz a esse sujeito que morreu. Na verdade, a história é contada pelo irmão dele. E o tempo inteiro no livro ele questiona que no livro Meursault, ele questiona que no Estrangeiro o árabe sempre foi um pouco meio que deixado de lado. Porque primeiro que ele. Totalmente. Mas o árabe é totalmente deixado de lado. É mais ou menos assim, né? Aliás, esse é justamente o estilo do Estrangeiro, né? Sim, sim. Porque ele... o estrangeiro começa, começou falando da morte da mãe e fala assim, minha mãe morreu aí, não sei se foi hoje, não sei se foi ontem, sei lá, minha mãe morreu. Aí tu fica assim, caraca, o cara não sabe, tá nem aí pra morte da mãe dele, né? Na verdade, E, tudo é deixado de lado, né, é, pelo Meursault e aí no quando chega na Estrangeiro. parte do assassinato do árabe, né? É mais ou menos assim, o sol bateu na minha vista e me deu vontade de matar um árabe qualquer lá, eu enfiei a faca nele e acabou, né? É, E tipo, é a meio... faca não, o tiro, né? É tiro? Foi tiro. De onde eu tirei Foram faca, 4 cara? tiros. Eu acho que o árabe estava com uma faca. O Ele árabe deu estava com uma uma. faca, tá. É, Viu? Tu pode sabia ser. que tinha uma faca aí, pô. E ele questiona essa falta de empatia um pouco ali com o árabe que não tem nome, não tem nada. Então a primeira coisa que ele faz é dar um nome pro árabe, que, que é Mussa, Moussa, e contar a história dele. Mas na verdade o narrador do livro também é um pouco egoísta. Porque, ao invés de contar a história do irmão, ele conta muito a história dele mesmo, né? E ele vai falando da vida dele, da relação dele com a mãe. Então o livro brinca o tempo inteiro com um estrangeiro, até na relação do protagonista desse com a mãe, que é uma senhora já de lá seus 100 anos, porque o narrador agora já tem seus 80 por aí. E ele fala que, em outras palavras, que tipo, porra, essa velha não morre de jeito nenhum. O livro até começa e termina dessa forma, ele questionando a morte da mãe. No final ele fala, hoje a mamãe ainda está viva, mas para quê? Não diz quase nada, e eu creio que falo demais. É esse o grande defeito dos assassinos que ninguém ainda puniu. O teu escritor sabia qualquer coisa sobre isso. E no livro também tem um assassinato. O irmão do Mussa, do árabe morto, mata um francês no livro. E é a partir desse ponto que o livro volta a ficar bom, porque o livro começa muito bom, primeiro para quem gosta muito do Estrangeiro, o Estrangeiro é meu livro preferido. Volta na história do livro do Camus o tempo inteiro. Só que chega uma hora que o livro vai ficando muito filosófico, muita divagação do personagem, e ele é um pouco chato, é um cara repetitivo, fica contando aquela mesma ladainha o tempo inteiro. E quando tem a quebra para o assassinato que ele comete, aí sim o livro volta a ficar interessante e termina tipo em alta. É um livro muito bom. O autor, ele é argelino, ele tem acho que 50 anos, quase 50 anos. E ele foi perseguido na Argélia, chegou a ser ameaçado de morte e teve um imã argelino que chegou a ser condenado, depois acabou sendo solto por fazer ameaças a ele. Muito por conta dos questionamentos religiosos que ele faz no livro. Um deles é assim, se acredito em Deus, só essa para me fazeres rir, depois de todas essas horas que passamos juntos. Não sei porquê, de cada vez que alguém faz a pergunta sobre a existência de Deus, vira-se para o homem para esperar a resposta. Façam-lhe a pergunta a ele diretamente. Então ele questiona o tempo inteiro a existência de Deus, Alá, quem quer que seja, e isso tem causado algum rebuliço lá na Argélia, que é um país onde o Islã
domina, enfim, tem leis religiosas muito fortes também. Bom, basicamente é isso, não vou entrar muito não. Agora, leiam O Estrangeiro. O Estrangeiro é um livro extremamente curto, muito bem escrito, com questionamentos filosóficos muito interessantes do Camus, que conta a história de um homem que a mãe morre na sexta ou no sábado ou na quinta-feira, ele não sabe, e ele basicamente mata um árabe porque está com calor e vai ser condenado, e para ele nada interessa muito se ele vai morrer por causa disso, por que ele matou, se ele vai morar na França ou não, se a mulher quer casar com ele ou não. E o livro é um pouco dessa liberdade que ele tenta viver, e que quando ele vai preso ele se vê tendo que aceitar algumas coisas, inclusive a religião, que tem um padre que vai lá querer encher o saco dele na cadeia, e ele começa O a ficar padre de vai dar saco cheio muito extremoção, por né? causa disso. Quê? O padre vai lá para dar extremoção, né? A última. A chance Encher o dele saco redimir dele, os né? Deixa o cara pecados, morrer em enfim. paz, pô. O cara já tá preso mesmo. Não... Vê aí, meu filho, redima os seus pecados, confesse para você não ir pro inferno. Exatamente. Aí, E é nessa hora que ele começa também a ficar mais puto da vida, porque ele olha, vê que não pode fazer exatamente o que ele quer. Tipo, eu não quero padre, não quero isso, não quero aquilo. E o livro retoma essa história e foca na família do árabe. Um pouco egoísta também o narrador do livro, porque ele vai falar do irmão, mas ele acaba falando muito dele, dos problemas amorosos dele, da relação dele com a mãe, e o irmão acaba sendo meio que um quadro na parede que ele é obrigado a olhar o tempo inteiro, mas... Rafael, na verdade o Kamel Daoud está o tempo todo espelhando o estrangeiro, né, do Camus. Ele começa dizendo que a mãe está viva, enquanto o Camus começa com a morte da mãe do Merceau. Depois o Merceau, a namorada do Merceau quer casar com ele, para ele tanto faz. Então aí o Daoud faz no livro dele, coloca lá o personagem dele também com problemas amorosos, enfim. Então ele está o tempo Sim, todo fazendo essa brincadeira com o Camus, né? inclusive o início do livro, que o estrangeiro tem um dos... Acho que talvez o... Não sei se o melhor, mas um dos mais famosos inícios de livro da Os literatura. editores que eu li é o melhor, né? Eu nunca. Sim, sim, o meu sim, mas enfim, como eu não sou ninguém para avaliar nada, é só minha opinião. Vamos fazer Mas listinhas de grandes começos aí. o estrangeiro tem o melhor início, para mim, da literatura, e ele meio que copia esse início pro livro dele, né? É o mesmo formato de texto. E outro dia eu estava lembrando, você já ouviu o disco novo do Chico Buarque, provavelmente, né? O que foi lançado há um ano ou dois, Caravanas. Olha, eu acho que o último lançamento do Chico Buarque que eu vi, eu não estava nem vivo, cara. Ah, então tá. O, é que tem um trecho na música Caravana do Chico Buarque, ele fala: Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira ao sol, que estoura as veias, o suor, que embaça os olhos e a razão. É um pouco do estrangeiro, né? É o Eu, estrangeiro, a parte toda do assassinato, né? é a parte toda do assassinato do estrangeiro. Eu tava pensando nisso aqui, eu tava ouvindo a música outro dia e eu lembrei disso, aí lembrei aqui agora de catar o trecho, e é exatamente a parte da praia que ele mata o cara, que ele cita o calor toda hora, o sol batendo na cabeça dele. Bom, o livro é muito bom, é o que eles propõem para quem gosta do estrangeiro. É uma espécie de continuação, não feita pelas mãos e pela cabeça do Albert Camus, mas pelo Kamel Daoud, que faz de forma bem digna, porque você tem que ter muito, você tem que ter muito culhão para... Fica ruim falar culhão? Não. Não, né? Porque você tem que ter muito culhão para escrever um livro É que é corajoso todo mesmo. baseado... Como? É corajoso mesmo. Você pegar um dos grandes clássicos da história e falar, tá aí, vou fazer um livro aí parecido Sim, com porque esse. o cara não pega um livro do fulano de tal, que nem mesmo um best-seller qualquer aí, e tenta reescrever.
dar uma continuação para a obra do cara. Não, ele pega a obra do Albert Camus, que é prêmio Nobel, que é talvez um dos maiores escritores do século XX, e faz uma continuação desse livro. Ele ganhou o prêmio Goncourt com o livro como primeira obra, que é o prêmio, uma espécie de prêmio Jabuti, prêmio Saramago da língua francesa, é o prêmio mais importante da língua É francesa. o Oscar do romance francês. É o Oscar do romance francês. E o Oscar é o Oscar do cinema americano. O Oscar do cinema americano. É importante esse prêmio, né? É, um pouquinho. Porque ultimamente, não vou te enganar não. Depois que eu vi aquele Green Book, rapaz... Depois que você começa a não lembrar de quem ganhou o Oscar, é porque você tem a certeza de que o prêmio ficou uma merda, né? Só serve pra você ver filme ali em janeiro, fevereiro. Eu vi o Green Book, aí eu falei, caraca, mas esse filme ganhou o Oscar, esse filme é tão mais ou menos. Aí eu lembrei que faz uns 15 anos que só tem filme mais ou menos ganhando o Oscar. Só tem filme mais ou menos. Ano passado foi acho que o último realmente bom, foi o Onde os Fracos Não Te Veem. Foi o último filme que eu realmente gostei que ganhou o Oscar de melhor filme. Que por melhor que seja, o Sangue Negro era melhor, né? É muito bom o filme, baseado no livro do Cormac McCarthy, que é muito bom, mas o Sangue Negro era quem merecia ter vencido. Eu não consigo lembrar do último filme bom mesmo, assim, a ganhar o Oscar. Eu lembro de alguns bons que não ganharam, como Boyhood, Boyhood é controverso também, né? Tem gente que acha um porre, tem gente que acha muito bom, eu sou dos que acham muito bom. Eu nunca tive paciência. Nunca vi. Não, 3 horas de filme já me dá um desânimo. Nenhuma, hein, Gabriel? Porra, todo filme que eu falo, tu fala que nunca viu. Caralho. Porra, 3 horas de filme, Rafael. Caraca, muito tempo, cara. Só quando você vê assim já dá um desânimo, sabe? Putz, 3 horas. Eu vou perder minhas 3 horas assistindo isso. É bom quando você chega no cinema. Aí descobre no cinema que o filme tem 3 horas e você já comprou. Tipo Dogville. Aí você sai pra comprar pipoca e não volta nunca mais, né? Não, eu abandonei o cinema uma vez só na minha vida, que foi um filme argentino no Festival do Rio. E com 40 minutos de filme eu levantei e fui embora porque, assim, não fazia o menor sentido. Chama A Raiva, nunca vou esquecer do... Mas é isso. Rafael, depois desse monte de bobagem sobre cinema que a gente falou... Vamos criar o canal Cinemamente, além do literalmente, para falar de cinema. E para a semana que vem? Para a semana que vem eu provavelmente já devo ter acabado o livro Nós, do Yevgeny Zamyatin, que é considerada a primeira distopia da história da literatura. Entendi. E é uma distopia mesmo, tá? Prometeu e cumpriu. Eu li uma tradução do inglês do Nós, por isso que eu não considero que eu tenha lido o livro ainda, porque tradução do inglês do russo é puxado, né? É puxado, mas enfim, não é pela estética dele que ele se destaca. É um ótimo livro, estou gostando bastante, mas enfim, tem outras qualidades. Eu vou falar sobre o Fahrenheit 451, então, que eu li há pouco tempo, então fica distopia com distopia. Ótimo, já fica o nosso primeiro episódio com tema temático para a história desse podcast. Exatamente, porque esse era para ser, né? Mas eu acabei que esqueci na hora de falar e tive que falar sobre o Meursault. Não sei se você lembra que eu ia ler o livro do Saramago, Terra do Pecado. Mas não acabou a tempo, foi isso? Não entendi. Se não acabou a tempo? Não, eu nem comecei. Não acabou a tempo, né? Então na página 1. O livro tem 300 páginas e... E eu tô na capa, já li a capa. Eu já li a capa enfim, e aliás a capa que tem um título que nem era o título proposto pelo Saramago, que o Saramago queria chamar o livro de A Viúva, mas na época os editores não quiseram. É um livro de 1947, Saramago tinha acho que 20 e poucos anos na época, e é um livro completamente esquecido na obra dele. Eu até falei com uma professora minha aqui do mestrado que ela dá alguns livros do Saramago na aula de literatura ibérica, e ela falou que esse livro não precisa ler. Mas eu vou ler porque eu sou teimoso
Quero ver se é realmente... Mas não tem nada a ver, dizem, com o Saramago que a gente está acostumado de ensaio sobre a cegueira, jangada de pedra, essas Não, coisas. se você disser que o Saramago usa 2 pontos e travessão, eu parei. Eu não sei, mas o livro com certeza tem mais parágrafos, pelo que eu dei uma olhada assim, do que o da obra dele que a gente tem acesso. Mais parágrafos e Inclusive, menos vírgulas, né? é, inclusive esse livro nem foi lançado no Brasil, né? Porque a obra dele, se tem um autor que foi bem editado aí no Brasil, foi o Saramago, né? Porque você encontra quase qualquer coisa dele. Mas esse não. Outro dia eu cheguei na livraria, tava a lista de compras do Saramago lá, né? Não entendo. Não. Mas é isso, né? Então, inclusive o último livro dele é quase uma lista de compras mesmo, né? Porque ele nem terminou e lançaram assim mesmo, né? Pois é, mas pelo menos não fizeram igual fizeram com o Sidney Sheldon, talvez, que ele não acabou o último livro, morreu, aí fizeram um concurso para ver quem tinha o melhor final pro livro. O Sidney Sheldon, o Mário Puzo, o Ian Fleming, o que escreveu 007, o Mário Puzo do Poderoso Chefão, todos esses alguém terminou manuscritos deles lá e um outro autor chegou e pegou. Até aquele sueco, o que eu não Stieg sei Larsson. falar o nome, Stieg Larsson. Ele, acho que o livro 4 lá daquela da tetralogia agora, daquela, né? da Hacker aqui. Exatamente. Eu esqueci, o livro Lisbeth 4 o acho nome que dela? foi Lisbeth, né? Acho que é Lisbeth, o nome da Hacker aqui. Tá na moda, Hacker. Tá na moda. Será que foi ela que roubou os dados do Moura do Dallagnol? Será? Explica, né? Eu não sei se eu acho que o livro 4 da história dela lá foi escrito por alguém de fora. Teve isso sim. Mas eu acho que foi o livro inteiro, né? Não foi só o... É uma fanfic, né? Resumindo. E o Camus também tem um livro não terminado, né? O Primeiro Homem. Já que a gente falou agora você me pegou. Sim, acho que... Inclusive, eu acho que o livro foi lançado por aquela coleção da Nova Fronteira que eu citei no podcast passado, de 40 anos da Nova Fronteira, que eu falei que era recente, mas acho que já tem uns 10, 15 anos, que a Nova Fronteira acho que fez 50 agora. Rapaz. Ano passado, há 2 anos. Mas não só eu, como todo mundo que está nos ouvindo, já percebeu que você tem um grande apreço por essa coleção, né? Que marcou a sua vida. Marcou porque eu gastei dinheiro com ela e eu não li quase nada, talvez por isso. Porque eu li O Senhor das Moscas e O Senhor Ventura. Então, eu estou enrolando porque eu pesquisei sobre esse livro aqui no Google e não achei nada sobre isso. Considerado um livro inacabado devido à morte de Camus no acidente automobilístico em 1960, O Primeiro Homem apresenta caráter autobiográfico. E é isso, não diz sobre nada de ninguém que terminou o livro, não. Só diz que o livro é considerado inacabado. Não que terminou, mas é igual do Saramago, foi um livro não acabado. Sim, então tem razão você, ele foi inacabado. Sim. Então é isso, né, Rafael? A gente já podemos encerrar esse episódio, né, o nosso segundo. Sim. Espero que as pessoas tenham gostado. Semana que vem, esse negócio de semana que vem em podcast também é uma palhaçada, né? Porque semana que vem, quando a gente puder gravar, né? Quando a gente publicar, na verdade, né? Que deve ser semana que vem. Aguardem. O podcast já está disponível no Spotify também, é só buscar por literalmente podcast e dar uma pesquisada mais a fundo lá, porque ele está um pouco escondido ainda, mas daqui a pouco ele aparece mais fácil. Aguardemos. Tanto no Spotify quanto nos aplicativos agregadores de podcast, né? Eu encontrei pesquisando sobre os livros, né? Então, assim, eu botei Se a Rua Biel Falasse, que foi o nosso primeiro episódio, apareceu lá o nosso podcast. Então hoje é só pesquisar por Enervadas e eu vou colocar o Caso Mersô, que é o título brasileiro. Sim, eu estou colocando lá no Twitter não só o link para os nossos episódios, mas também link para os livros, né? Aí é mais fácil E é mais fácil para todo mundo achar. Então é isso. Então tá ok. Voltamos semana que vem. Obrigado a todos. Abraço. Tchau, um abraço. Valeu.